Meus irmãos, enquanto as nossas crianças vão ganhando um presentinho delas, respira aí, conta até 3. Vai abrindo sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos fazer a leitura do verso 58. 1 Coríntios 15, 58. O carrinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Irmãos, a versão da Bíblia que a gente usa aqui na igreja é a NVI. Então eu vou ler na NVI e vou ler na Almeida Revista e Corrigida, porque eu acho que essas versões elas se complementam bem, e aí, de acordo com que a gente vai desenvolvendo aqui o sermão, vocês vão vendo como é que elas se complementam legal, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, na NVI diz assim: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. A Almeida Revista e Corrigida, talvez vocês estejam mais acostumados com ela, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Hoje a gente está encerrando nossa série pequenininha, foram 4 sermões, falando sobre o sacerdócio universal de todos os crentes, né, em reflexão ao mês da Reforma Protestante, mais especificamente o dia 31 de outubro. E o tema do nosso sermão de hoje é: reformar-se é permanecer em Jesus. Vou repetir: reformar-se é permanecer em Jesus. Esse texto aqui ele é muito interessante, ele é bem completo sobre isso, e eu falei um pouco sobre ele aqui na nossa reunião de oração, acho que há 2 ou 3 terças passadas. E Paulo escreve toda a primeira carta aos Coríntios, basicamente falando sobre a necessidade de se reformar. Paulo escreve especificamente essa carta aproximadamente do ano 54 depois de Cristo. Essa não é a primeira carta, muito provavelmente houve uma carta anterior, onde Paulo fala sobre algumas polêmicas de cunho sexual que aconteciam na igreja de Corinto, mas essa carta se perdeu, então ela é dita como a primeira carta, a segunda. Se nós a tivéssemos, essa seria a segunda e a posterior a terceira. Bem, mas Paulo escreve essa carta 3 anos depois de estabelecer a igreja em Corinto. E Corinto era uma cidade e uma igreja muito complicada. Corinto era uma cidade de cultura greco-romana. Por que greco-romana? Ela era uma cidade grega, mas com a invasão de Roma sobre as cidades-estados da Grécia, ela domina essas cidades, mas parte da cultura grega e da filosofia grega, elas não se apartam dessa sociedade. Então, elas continuam bastante identidade grega, mas aderem um pouco dessa identidade romana. Então, como elas mantêm essas 2 culturas, os historiadores costumam dizer que é uma cidade greco-romana. Então, quando você vê lá nos livros de história, assistir uma palestra, falar que era uma cidade greco-romana, era por causa disso. Não é à toa que aquela região ali, a língua comercial ainda era o grego. O latim, falado por Roma, era uma língua política. Tá? Então, se você queria fazer comércio, da mesma hoje que você quer fazer comércio com outros lugares, precisa do inglês, naquela época você precisava do grego. Mas acontece o seguinte: a cidade de Corinto ela era bem problemática. A cidade em si, a igreja herdou parte disso. A cidade de Corinto, ela era considerada uma cidade com um povo muito devasso, tanto pelos gregos, tanto quanto pelos romanos. Tanto que existia uma expressão grega chamada korintiazomai, que era agir como um cidadão de Corinto. Então, os próprios gregos e os próprios romanos, que já eram povos que eram muito pervertidos em si,
achava o povo de Corinto pior do que eles. Isso não é um discurso cristão só. Existem documentos romanos e gregos que falam disso. Tem um documento, um diário de um político romano, que ele fala o seguinte: ontem assisti uma peça maravilhosa em Atenas e havia um ator nitidamente embriagado, possivelmente um cidadão de Corinto. Então, ser um cidadão de Corinto era o padrão de você ser alguém que vivia os piores excessos na vida. A cidade de Corinto, dentre os seus muitos templos, tinha um templo a deusa Afrodite, que alguns historiadores vão dizer que tinham mais de 1000 prostitutas cultuais. A prostituição na cidade ela era muito proliferada, né? O tanto que na carta de Corinto, Paulo recomenda que as irmãs não cortem seus cabelos curtos. Né? Na década de 80 tinham igrejas que proibiam as irmãs de cortar cabelo curto, não é verdade? Mas era por quê? Porque algumas prostitutas ficavam nos portos, né? E para elas não pegarem carrapato, pulga, piolho, elas cortavam o cabelo bem curtinho. Então os estrangeiros sabiam que mulheres de cabelo curto eram prostitutas. E aí as irmãs da igreja que cortavam igualmente seus cabelos curtos, elas corriam o risco de serem estupradas. Então você vê como é que o negócio acontecia na cidade. E esse povo se converte. Esse povo entra na igreja. Alguns com sequelas do passado, outros com muitas marcas, outros com muitos costumes, outros com muitos vícios. E nós vemos que a primeira carta de Paulo é uma carta que fala sobre uma quantidade absurda de problemas dentro de uma igreja. Ele fala de briga entre líderes da igreja, briga entre membros da igreja, discussão de dons espirituais, quem tinha melhor, quem tinha mais, quem falava melhor, quem agia melhor, discussão sobre a ceia, briga para ver quem comia mais na ceia, preconceito social de ricos sobre os pobres, uma relação incestuosa de uma madrasta com o seu enteado, imoralidade sexual, desconstrução do conceito cristão de casamento e celibato, discussão de dieta, pode comer carne, não pode comer carne, discussão sobre vestimentas e discussão que vai encerrando aqui no capítulo 15 sobre a ressurreição. Interessante que mesmo essa igreja com todos esses problemas, Paulo fala que essa igreja pertence a quem? Cristo. A igreja dele, mesmo com todos os defeitos. Que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para levar até o último dia. E aí, Paulo responde a cada um desses problemas, a cada um desses equívocos, apontando para Cristo. É Cristo quem amadurece o coração do homem, é Cristo quem dá equilíbrio, é Cristo quem dá graça, é Cristo quem traz longanimidade. Então ele aponta para Cristo. Então essa carta é muito cristocêntrica. E agora aqui no final, lá no comecinho do capítulo 15, as pessoas vêm discutindo sobre a ressurreição do corpo. Porque aquele povo ele tinha uma influência muito grande da filosofia grega, eles eram gregos afinal, e eles estavam trazendo essa influência para dentro da igreja. E qual era o problema? A filosofia grega ela acreditava no dualismo filosófico. O que é o dualismo filosófico? O dualismo filosófico fala que o corpo é mau e tudo que é físico é mau e o espírito é bom e tudo que é espiritual é bom. Então, ambos não podem ser um. E os corpos mortos não podem ressuscitar. Por quê? Porque como ressuscitar algo que é ruim e somar com algo que é bom? Logo, Jesus também não pode ressuscitar. Jesus não pode ter vindo num corpo humano, ele é mau. O Filho de Deus teria se feito mal. E não só essa desconstrução teológica, isso também trazia uma prática muito ruim para a igreja de Corinto. Porque enquanto alguns consideravam a carne ruim, eles viviam uma vida de ascetismo. O que é uma vida de ascetismo? Eles viviam uma parte da sociedade. Então não vamos mais trabalhar, não vamos mais nos relacionar com ninguém, não vamos mais nos casar, aí o conceito equivocado de casamento e celibato. Não vamos mais conviver em sociedade, vamos viver a parte dela. E aí Paulo fala que não. O ascetismo não é uma prática cristã. Ao contrário disso, existiam pessoas que viviam o hedonismo. O hedonismo é uma filosofia grega que prega viver pelo seu prazer. Se, por um lado, as pessoas viviam o mal, ou melhor, se apartavam da sociedade por causa do mal,
Outros entendiam o seguinte: então, já que eu sou corpo físico e o espírito é bom, e eu não consigo me desatrelar desse corpo que é mau, não, eu vou fazer o que eu quero e vou viver o bel prazer. Vou viver uma vida regalada de prazeres, de sexo, de bebida, de pecados, e é isso aí. E isso entrou na igreja e tinha essas diversas discussões dentro da igreja. E aqui no capítulo 15, caminhando para o final da carta, Paulo vem ligando todos os argumentos, dizendo que tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito pertencem a Deus, foram criados por Deus, eles são bons. O homem vai ressuscitar no final do dia, o seu corpo vai ser transformado, ele vai ser levado em glória, porque antes Jesus viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou e agora vitorioso está à destra de Deus Pai. Peter Wagner, um teólogo, vai dizer que no capítulo 15, Paulo destaca 3 aspectos fundamentais da doutrina da ressurreição. A ressurreição no passado, como um fato histórico, ela aconteceu. A ressurreição no presente, como uma fé que nos sustenta. E a ressurreição no futuro, como uma esperança bendita de um Deus que vai vir buscar o seu povo. Então, diante disso, Paulo agora encerra no versículo 18, ou melhor, no versículo 58, como diante de todas essas verdades, diante de todas essas doutrinas, como um cristão deve viver. E no primeiro ponto, Paulo nos ensina que permanecemos em Jesus quando somos estáveis e firmes na fé. É interessante que o mesmo Paulo que fala que essa igreja cheia de defeito é uma igreja de Cristo, ele fala aqui no verso 58, começando: portanto, meus amados irmãos. Essa é uma expressão de afeto. E Paulo não usa só essa vez, ele usa essa expressão de afeto muitas outras vezes na própria primeira carta aos Coríntios. Então ele começa com uma expressão de afeto, de carinho. Fala, meus irmãos, né, aqueles que eu falo com carinho. Interessante que Paulo é muito claro nas suas cartas. Ele fala isso mostrando que apesar dessa carta ter um teor muito forte, porque Paulo ele bate de cima para baixo na igreja, ele está querendo dizer o seguinte: eu trago essa repreensão a vocês com amor, porque eu amo vocês. E é interessante que ele faz isso também na segunda carta aos Coríntios. Ele escreve a carta e ele é até um pouco mais duro. Ele fala, minha vontade era ir conversar com vocês tete a tete, mas se eu fosse, eu ia ser tão duro que eu ia arrebentar com a fé de metade de vocês. E eu podia, inclusive, perder a razão. Mas isso não exime Paulo de trazer a luz. E nesse primeiro ponto, como eu disse, permanecemos em Jesus quando somos estáveis e firmes. E aí Paulo começa falando, portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes. Paulo está falando de estabilidade na fé. Esse manter-se, Paulo está querendo falar, porque é um particípio que no português não existe, é uma mistura de sejam e tornem-se. O que Paulo está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, sejam firmes, tornem-se firmes. Paulo, quando ele está usando essa expressão, esse verbo, ele está sendo muito assertivo, ele está falando para todo mundo. Ele está falando para o seguinte, para você que é firme na fé, mantenha-se, torne-se cada vez mais firme em Cristo. Avance cada vez mais no reino de Deus. Para você, por acaso, se você está cedendo e enfraquecendo, mantenha-se firme. Continue, não desanime. E para você que foi embora, eu digo o seguinte, volte e torne-se firme, como um dia você foi. Então Paulo está falando para todo mundo na igreja. Ele não está excluindo ninguém. Meu irmão, só um parâmetro aqui. Está muito frio? Não? Tem a galera meio encolhida aí com a cara de perdida? Então a culpa é minha. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Tornem-se firmes. Interessante que o povo de Corinto, baseado nessas muitas religiões, baseados nesse muito trânsito de gente, era um povo que era muito volúvel. Era um povo que abria muito mão da sua fé. Então, ora estava numa filosofia, ora estava em outra. Mas Paulo fala, olha, diante de toda essa volatilidade, vocês têm que permanecer estáveis. Estáveis em quê? Estáveis quanto aos problemas internos. Lembra que eu disse que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha um bocado de problema interno? Paulo fala o seguinte,
apesar desses problemas de dentro, mantenham-se firmes. E também lembra que eu disse que a igreja de Corinto era uma igreja com muitos problemas externos? Paulo também está dizendo isso. Apesar dos problemas externos, mantenham-se firmes. E que aplicabilidade isso tem para a vida da gente? Querido, qual igreja não tem problema? Qual denominação não tem problema? No Brasil sincrético de meu Deus, um bocado de igreja tem problema. E muitas vezes nós fugimos da igreja por causa dos problemas internos. Não quero mais me vincular a uma igreja nenhuma porque alguém me feriu no passado. Eu não quero mais me vincular a igreja nenhuma porque as pessoas não me tratam como eu quero ser tratado. Eu não quero me vincular a igreja nenhuma porque ninguém tem uma teologia séria como João Calvino lá atrás das Institutas. E aí Paulo fala, apesar dos problemas internos, mantenha-se firme, continue. O problema vai existir. Querido. Pecador aqui dentro é o que mais tem, inclusive você. Inclusive eu que vos falo. É por isso que Paulo aponta para Cristo. A saúde da igreja é Cristo. Apesar das muitas oscilações da igreja brasileira, a igreja brasileira nunca esteve tão ridícula na sua história. É uma igreja vergonhosa. Se Jesus deixasse o sem misericordioso Arthur pegar um chicote e dar nas costas de um monte de pastor na mídia, eu dava. Mas a mesma misericórdia que Jesus não me permite isso é a mesma que não me permite morrer fulminado por causa dos meus pecados, hipócrita, né? Miserável. E aí, irmãos, você vai ali abrir aí a televisão, ver os canais, uma coisa mais ridícula do que a outra. Isso às vezes desanima a gente, não é verdade? Para isso, para que eu vou para a igreja? Para isso, para que comungar? Mas Paulo está dizendo, apesar desses problemas internos, permaneçam firmes. Olhe para a fé que é Cristo Jesus. Sejam estáveis. E apesar dos problemas externos. E Corinto tinha um bocado. Político, econômico, social, ético. E quantos problemas o nosso país tem que desanima a gente? Um monte, gente. Um monte. Problema social, problema financeiro. A gente vai e culpa Jesus e não quer vir na igreja porque Jesus não cura os problemas da nação. Quando os problemas da nação é culpa de nós que somos pecadores. É só você olhar para o papo do povo em época de eleição. Né? Até pouco tempo atrás, pela graça de Cristo Jesus, houve uma reforma na propaganda política em tempo de eleição no Brasil. Né? Era igual o Rinodê, o cara batia na tua porta e te oferecia 60 conto para colocar uma placa na tua casa. Né? Quem nunca teve um vizinho lá, ó? Deixa eu botar uma placa de fulano aí, ele vai me dar 120 reais, eu te dou 60, eu fico com 60. Problemas estruturais. E nós olhamos para cada um deles, pensamos, não tem por que continuar. Às vezes são problemas que são nossos. Por que eu vou na igreja se eu estou cansado? Trabalho a beça. Para que eu vou ler a Bíblia se eu posso ler um livro que vai me trazer mais conhecimento para eu ganhar mais dinheiro? Para que eu vou à igreja se eu posso trabalhar um pouco mais? Problemas externos. Eu não estou falando que eles não existem, eles existem. E não tem ninguém no Brasil, pelo menos aqui no Barreto, até onde eu sei, não tem ninguém aqui rico, podre de rico. Não tem ninguém que no final do mês não toma um susto no mercado que a compra subiu pelo menos mais 120 reais. Não é verdade? Chega a conta de luz na tua casa, você faz 4 orações e abre doses homeopáticas. Senhor Jesus, tenha misericórdia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Não é? Quando bate a conta de água cada vez mais cara, água essa que não cai todo dia. Paulo não está falando de coisas que nós criamos na cabeça. Eram problemas que existiam. Os problemas internos existiam e eram muitos. Os problemas externos existiam e também eram muitos, mas Paulo está falando o seguinte, a base, o fundamento da sua fé é Cristo, e nele permaneçam firmes, estáveis, pertencendo ao corpo dos eleitos de Cristo Jesus. Mantenham-se firmes e que nada os abale, inabaláveis.
Essa expressão que Paulo está usando aqui é uma expressão de você literalmente não se mover do lugar. É uma expressão como se fosse, né, para quem já viu, um barco parado num cais, ancorado, uma tempestade cruel, o vento batendo, onda subindo, e ele não sai do lugar. Está ali. Sobe, desce, enche d'água, esvazia d'água, vira para um lado, vira para o outro, pensa, vai afundar, irmão. Vai embora. Ele está ali. É isso que Paulo está dizendo. Não permita que nenhuma dessas coisas abalem vocês. Nem internas, nem externas. Então Paulo fala o seguinte, mantenham-se firmes, não sai daí. E eu falo a mesma coisa para vocês, me valendo da palavra de Paulo. Não saiam daqui. Mantenham-se firmes, mas ao mesmo tempo estáveis. Paulo fala, não há espaço na fé para ficar chorando as próprias mágoas. Não há. Firmeza. Porque o princípio da fé, falo mais uma vez, é Cristo. Ah, mas me trataram mal. Mas está na igreja por causa de Cristo. Apesar de te tratarem mal. Você é pecador. E Jesus te salvou sem você pedir. A Escritura fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E você tem pecados que você vai cometer daqui a 10 anos. E Jesus diz que todos eles já estão no mar do esquecimento. Já pensou se nós usássemos a mesma balança que... Já pensou, na verdade, se Jesus usasse a mesma balança com a gente, que a gente usa para os outros? Talvez eu não chegasse nem aos 6 anos de idade. Tinha precisado estar no jogo do Mario, pegando um monte de cogumelo de vida. Morrer e voltar, morrer e voltar, morrer e voltar. Quem riu tem mais de 30, está chegando lá. Então Paulo está reconhecendo mais uma vez que a situação é difícil. Esse manter-se estável, Paulo está dizendo, existe uma tempestade lá fora. Existe uma tempestade, às vezes, dentro do seu coração. Mas a fé em Cristo é suficiente. Mantenham-se firmes. E essa é uma palavra muito complicada até para a gente entender no Brasil, não é verdade? Porque o que menos tem no Brasil é firmeza e estabilidade. Não é? Você faz um concurso público, passa, enfim, estabilidade. Passa 10 anos, seu salário não está atualizado. Eles têm que fazer a conta no final do mês. O que adiantou a estabilidade? Nada. Hoje era um tiro no seu pé, que congelou seu salário. Você estuda, ganha 10 salários mínimos, a sua categoria perde a relevância e daqui a 6 anos vira 2,5. Você paga o teto do INSS, se aposenta, o salário mínimo não atualiza e não adiantou de nada. Então, às vezes, essa noção de firmeza e estabilidade para a gente é muito distante. Porque a gente não vê isso. Mas qual é a nossa referência? O Estado? Não. A igreja como instituição? Também não. O pastor? Não. Quem é? Cristo. Porque Ele nunca passa. Ele nunca muda. Ele é eterno. Ele é perfeito. Ele é bondoso. Ele é cheio de graça. Ele é cheio de misericórdia. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é nosso referencial de firmeza. Ele é nosso referencial de estabilidade. Firmeza e estabilidade é essa que Ele na cruz, sendo ridicularizado pelos outros, Ele ora por esses. Você não é o filho de Deus? Sai daí. Salva-te a ti mesmo. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é firmeza e estabilidade cristã. Segundo ponto, nós permanecemos em Jesus quando frutificamos. E Paulo, ele teve uma didática maravilhosa aqui. Porque se ele parasse nessa primeira expressão, nós nos trancaríamos aqui dentro e não iríamos mais para lugar nenhum. Mantenham-se firmes, inabaláveis, o mundo que se lasque, a política que se lasque, que vá todo mundo para o inferno. Mas Paulo prossegue, dizendo, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Na outra versão, sempre abundantes na obra do Senhor.
E esse sejam sempre, Paulo volta a usar aquele verbo lá que eu falei no começo, o ser e tornar-se. Então Paulo está falando para aquele que já é também. Você é abundante, continua. Uma vez o seminarista Luiz Tadeu falou que é uma coisa muito interessante. Não existe INSS Gospel. E é verdade. Quem já não ouviu, não, mas já trabalhei muito tempo na igreja, agora deixa para os mais jovens. História. Paulo está dizendo, torne-se, continue, permaneça. Você pregou muito no passado, continue pregando muito no presente. Você fez muita visita no passado, continue fazendo no presente. Você orou muito no passado, continue orando no presente. Você é um bom servo na igreja local, continue. Não existe aposentadoria, não aqui. Ele também fala para aqueles que estão abalados, né? Caindo lá no seu giro. Paulo falou, volta, continua, frutifica. E ele fala para aqueles que deixaram, volta para o caminho que você deixou. Torne a ser abundante, torne a frutificar. E aí na própria carta de Paulo aos Coríntios, ele denomina melhor o que é essa obra do Senhor. Porque obra do Senhor por obra do Senhor, cada um vai achar uma coisa, não é verdade, meus irmãos? Cada um acha uma coisa. Mas Paulo denomina muito bem. Ele apresenta essa obra na primeira carta aos Coríntios em 3 pontos. Primeiro, ser abundante na obra do Senhor é edificar-se e viver a fé. Paulo está dizendo o seguinte, ser abundante é ter uma vida de relacionamento com Jesus. Leiam a Escritura, orem, dediquem-se em comunhão com Deus. E aí vem a primeira aplicabilidade nessa parte. Como tem se manifestado essa abundância de fé na nossa vida. O quanto nós temos lido da Escritura Sagrada, o quanto nós temos orado. E sempre que eu falo sobre a oração, eu falo a mesma coisa. Eu não estou falando sobre aquela oração automática, que você ora e você não sabe nem do que você disse, de tanto que você repete ela. Como tem andado a sua vida com Jesus? Como tem andado a prática da sua fé? Muitas vezes, queridos, para aqueles que vêm da igreja lá da década de 90 ou mais, como eu, tem o hábito de falar às vezes assim, quem dera a igreja fosse lá igual de lá de trás. Não existem cultos como antes. Jesus não fala mais no nosso coração como antes. Jesus é o mesmo. É o dono da mesma igreja, dos mesmos corações. Muitas vezes, quem se distanciou fomos nós. Porque diante das tempestades da vida, nós deixamos a firmeza na fé e a estabilidade de espírito de lado. E Paulo fala, torne-se, permaneça, seja, mantenha-se. Outro conceito que Paulo vai dar sobre obra do Senhor é sobre servir aqueles que estão dentro na fé. Paulo fala muito sobre isso. Isso para Paulo é tão essencial que ele, inclusive, dá uma desprezada num tom cínico para trazer a igreja à tona. Eu não lembro se é na primeira ou na segunda carta que os irmãos de Corinto têm problemas internos e estão colocando o outro na justiça. Aí Paulo fala, não tem nenhum de vocês para sentar com esses caras e resolver com ele? Então, servir a obra do Senhor é servir os que estão aqui. Orar pelos que estão aqui. Quantas vezes nessa semana você orou por um irmão na fé? A gente tem um hábito aqui no Brasil, é engraçado quando você ouve os gringos falando, eles falam que demora um tempão para entender isso. Tudo bem, tudo. E não está bem. Aí tem um francês que mora aqui no Brasil, aí o cara me perguntou, tudo bem? Eu falei, não. Quando eu fui falar, ele, valeu, irmão, estou indo. E foi embora. Mas por que ele perguntou? E nós fazemos isso, tudo bem? Qualquer coisa eu estou aí, tá? Você sabe que não está, mentira. Se tivesse, ele ia perguntar. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. Viemos todo domingo aqui. Pode ser, aqui é uma igreja pequena, mas pode ser que você não conheça o rosto de todo mundo. Mas aqueles que você conhece, você sabe que aquele dia ele não está bem. Você sabe disso? Não é verdade? Vocês sabem quando o pastor também não está bem. O motivo às vezes você não sabe, você sabe.
Quantos perguntam? Se tiver 3, aqui é muito. Estou me lamentando? Não. E aí, nós temos servido a nossa igreja local? Nós temos dado o nosso tempo, o nosso talento, amado os nossos irmãos? Ah, pastor, mas ninguém me visitou. Quantas pessoas você visitou, irmão? Mas ninguém me mandou mensagem. Sabe aquele meme na internet? Pago a internet só por causa de meme, irmão. O cara chega assim, professor, por que o senhor me reprovou? A professora pergunta, quem é você? Sabe nem quem é um aluno. Ah, ninguém me visitou, quem é você, brother? De vez em quando a gente bota, às vezes a gente bota os aniversariantes da semana, a gente não coloca, mas a gente coloca, aí sempre tem um da comunicação que pergunta assim, pastor, quem é esse cara aqui, existe? Pensei não, irmão, sei que está vivo. Joga lá. E como você tem servido a comunidade onde Deus te colocou? Como você tem servido os irmãos que Deus colocou do seu lado? Ah, mas as pessoas não têm me servido. Lembra do conceito lá atrás que Paulo falou? Mantenham-se firmes e inabaláveis. É independente de. Isso é vida, queridão. Isso é vida. A conta nunca vai fechar. Se você não sabe disso, você está se lamentando com isso, levanta e anda. A conta nunca vai fechar. Pelo menos não no nosso coração. O quanto a gente se dedica na igreja nunca vai ser proporcional ao quanto as pessoas se dedicam a você. O quanto você se dedica no trabalho nunca vai ser proporcional ao seu salário ou à sua promoção. O quanto você se dedica na sua família nunca vai ser proporcional ao quanto se dedicam para você. Porque o conceito de dedicação é diferente. Às vezes você acha que está se matando dentro de casa para amar alguém e que ninguém te ama e outro está assim, rapaz, estou me matando para amar ele ali. Sabe qual é o nome disso? Vida. Isso é pessimismo? Não. Porque Paulo fala que o que molda a caminhada, a estabilidade, o serviço cristão é Jesus. A conta de Jesus fecha se olhar para a gente? Não, querido. Eu vou dar todo o dinheiro que eu tenho para Jesus. O que ele vai comprar? O que ele precisa? Plano de saúde? Um coração melhor? Um manto sagrado novo? Eu vou dar todo o meu talento para Jesus. O que você sabe que Jesus não sabe mais? Conta não fecha. Mas ele se fez homem, caminhou entre nós, morreu espancado, ressuscitou e ainda falou assim, ó, segura as pontas aí, meu brother. E daqui a pouco eu volto para buscar vocês. E o terceiro conceito que Paulo dá sobre a obra do Senhor é evangelizar os de fora. Então vamos lá. Primeiro conceito, tem uma relação com Jesus constante. Segundo conceito, sirva os de dentro da igreja. Terceiro conceito, fale de Jesus para os de fora. E aí a gente não fala porque a gente tem medo, por causa do argumento político, filosófico, por causa da ética. E a gente fala, não, essa geração não quer falar de Jesus porque é relativista, porque é uma geração que quer saber só dos seus próprios hobbies. Se for olhar do tempo que eu sou convertido, né, eu nasci praticamente na fé até aqui, realmente, nós nunca vimos uma geração que pouco se importa com Jesus. Mas isso mostra que é uma geração que mais precisa de Jesus. É só olhar para a prática lá fora. Hoje tudo é religião. No passado você tinha os irmãos que eram vegetarianos. Você tem um vegano. E veganismo não é mais uma filosofia. Estou falando contra não, tá, meus irmãos? Se você for, Deus te abençoe. Dê dinheiro, porque é caro. E o veganismo hoje não é mais só questão de qualidade de vida, é religião. É bom quem é vegano, vai para o inferno quem não é. E mesmo são os irmãos que comem carne, que desprezam os irmãos que são veganos, que eles vão para o inferno comendo soja. Não é isso que se fala lá fora? Crossfit é religião. Quem já foi alcançado pelo irmão do crossfit diz amém. Alguns, viu? Meu irmão, vou te falar um negócio aí bom pra caramba. O quê? Escola comigo, terça-feira, 9 horas da manhã. O cara te leva num box, você quase morre. Você conhece Jesus ali naquele dia, pai. Tudo é religião. Bandeira política é religião. O que isso significa, meus irmãos? Um coração vazio. Uma geração vazia. Que está fazendo de um prato de comida religião. Que está fazendo de uma anilha de 50 religião.
está fazendo de uma bandeira de tecido religião. Então, é necessário e urgente que sejamos abundantes na obra do Senhor, evangelizando os que estão lá fora, falando de esperança, de Jesus, de pecado, de firmeza na fé, de certeza de futuro. E eu te pergunto, quantas pessoas fora da igreja você tem falado de Jesus? Você tem orado? Você tem chegado perto? É certo que a gente precisa de estratégia. Dependendo do ambiente que a gente está. Você já ouviu falar de Jesus? Você fechou a porta naquela hora. Você pode vir devagarzinho, devagarzinho. Trabalhei com um cara que todo dia eu citava um pensador para ele. Aí ele perguntou, rapaz, esses pensadores são muito bons. Quem são? Eu falei, Saulo, chamado Paulo também, Salomão e Jesus. Ô, Coerto, mentira. Falei, vamos abrir a Bíblia que eu vou te mostrar. Consegui abrir a Bíblia para o cara. Foi a estratégia que Deus me deu. Porque isso não exime de nós sermos abundantes na obra do Senhor. A Almeida Corrigida, que eu li para vocês, também fala constantes. Sejam sempre constantes. Isso é maravilhoso. Porque a constância, Paulo não está falando de quantidade, nem de feito. Paulo está falando de ser. Vai e faz. Sede constantes. É como Paulo estivesse falando o seguinte para você. Eu quero que você pegue o seu carro e vá lá para Minas, dá uma carona para o Tião e para a Aline. Só que faz o seguinte, irmão. Não tem pressa não. Vá a 60. Vai chegar daqui a 3 dias. Mas vai. É isso que Paulo está dizendo. Não precisa salvar o mundo. Não precisa ter lido 3 livros de teologia sistemática. Não precisa pegar na igreja domingo à noite. Não precisa que a igreja toda saiba o seu nome. Você não precisa ter uma oratória muito boa. Você não precisa ser bonito. Graças a Deus por isso. Né? Senão vocês teriam um outro pastor aqui na frente. Né? Contrariando o Társila e minha mãe. Não precisa de nada disso. Só precisa ser. Ir. Sedes constantes. Sempre abundantes. Esse termo abundância aqui ele é muito rico. Porque esse abundante que Paulo está falando de uma coisa que transborda. Só que para a gente, quando transborda, é algo ruim, não é verdade? Transbordou o copo, transbordou a garrafa, transbordou a cisterna. Desliga a caixa d'água, transbordou. Quem nunca ouviu esse grito? Não é? Para Paulo é uma coisa boa. Paulo fala o seguinte, transborde, mas não interrompa a fonte. Continue transbordando. Porque o seu transbordar vai levar outros copos, outras cisternas, outras caixas d'água a se encher. Abundância. A abundância no reino de Deus é continuar transbordando e enchendo os outros. E aí eu digo para você, o quanto você está cheio de Deus, o quanto você está cheio do Espírito Santo, o quanto você está cheio de meme aplicando para o coração do pastor. Quanto? Quando você está cheio de séries. É verdade? Não tem problema você ver série. Né? Se você é aquela pessoa que esnoba o irmão e fala, não, eu não vejo novela, só séries. É a mesma coisa, tá, querido? Só para te dar essa lição aí. Mesma coisa. Eu já ouvi uma vez lá no mestrado. Não, negócio de novela eu não gosto não, só vejo série. Falei, não tem diferença não, irmão, sabia? Que isso, tu fala assim não, cara. Novela do diabo. Falei, amém. Série é uma benção, televisão é uma benção, academia é uma benção, comer bem é uma benção, ter dinheiro na conta é uma benção, ter saúde é uma benção. Isso tudo é maravilhoso. Mas apesar disso, quanto você está cheio do Espírito Santo? O quanto você tem transbordado dele? E se hoje nós chamássemos as pessoas que convivem com você na sua casa e perguntássemos o que ela mais fala, o que ela mais transborda? Tarso ia falar, reclamação. Velha, irmão, reclamo pra caramba. Né, Tarcinha? Amém. E ela transbordando de paciência, Jesus. Continua, Pai. Derrama. Mas tem dia que nem eu me suporto, gente. Cara, tem que orar mais um pouquinho mais, eu tô reclamando pra caramba. Aí eu não reclamo com ela, não é que eu melhorei, é que eu reclamo no ouvido do Gabriel, do Bernardo, do Wagner, do Beto, eu distribuo. Reclamo no ouvido de cada um. Aí boto o apelido já zoando, o outro, mas reclamando com ele também, mas
num tom saudável de apelido. Só Jesus. Mas o quanto nós temos transbordado do Espírito Santo. O quanto nós temos transbordado de Jesus. O quanto nós temos inundado o coração das pessoas à nossa volta. O quanto nós temos levado de esperança. E entra no último ponto. Paulo fala que nós permanecemos em Jesus porque somos dele e voltaremos para ele. Existe um termo na teologia que é muito legal, que fala do já e do ainda não. Nós somos salvos, o céu está preparado para nós. Já está. Mas ainda não porque nós estamos aqui. Mas já está. Está lá guardadinho. Seu dinheiro na poupança está guardadinho? Tá. Tem garantia que daqui a 10 anos vai estar? Nenhuma. Tua saúde está boa aí guardadinha? Tá. E daqui a 3 anos? Pode ir embora. Mas o céu está lá. E para ele nós voltamos. E nós permanecemos em Jesus porque somos dele e voltamos para ele. É por isso que nós trabalhamos. Porque Paulo fala, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E Paulo usa uma expressão terrível. Trabalho, ele usa uma expressão chamada kopos. Eu usei meu grego já, amém. Não tem mais nada de grego para falar para vocês hoje. Esse kopos que Paulo vai falar aqui é uma expressão de trabalho duro, de fadiga. É um trabalho que é árduo, que é difícil. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo não está te vendendo criptomoedas. Paulo não está te vendendo um curso para te ensinar a ser rico, para o cara ficar rico e falar que ficou rico. Paulo não está te vendendo uma mentira. Ele está dizendo o seguinte, esse trabalho, irmão, é duro, é penoso, é difícil. É só você ler as cartas pastorais de Paulo, 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Abandonado, perseguido, maltratado, preso, tomou chibatada, foi traído, passou por naufrágio, foi picado por animal venenoso, tinha um monte de doença. E o que fez Paulo sofrer isso tudo? Esse trabalho. E como que ele gastou a vida dele? Por esse trabalho. Porque ele sabia qual era a recompensa. Ele fala, o meu corpo, Timóteo, já está sendo oferecido como oferta de libação. Paulo está dizendo o seguinte, eu vou morrer, Timóteo. Daqui eu não passo, irmão. Só que o termo oferta de libação que ele usa é um termo altamente poético para mim. Porque quando você ia na cultura judaica sacrificar a carne sagrada e queimar para ela subir como aroma suave para o Senhor, aquela carne, ela era ungida. Ou com óleo, ou com água, ou com vinho, ou com mel. Qual era o nome desse líquido? Oferta de libação. O que Paulo está dizendo? O sacrifício que sobe com a lama agradável para Deus também está ali sendo entregue junto o meu próprio corpo, Timóteo. Eu louvo a Deus por esse trabalho duro. Eu louvo a Deus por ter gastado a minha vida nisso. Por ter gastado cada dia. Por ter tomado cada chibatada que doeu, Timóteo. E dói. Eu estou só, Timóteo, e a solidão dói. Mas eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira. Eu guardei o fé. E a coroa da vida e da justiça está guardada para mim. E eu vou receber, Timóteo. Mantenham-se firmes, queridos. O trabalho é difícil, é. É penoso, é. Numa estatística meramente humana, você não vai ter retorno de dinheiro. Você não vai ter retorno de status. Não proporcional. Se você ouvir um pastor, que é pastor de fato, e não um falso profeta, que está rico, ele gastou 5 vezes mais a saúde dele. É por isso que eu falo com o pessoal, você quer ser um pregador famoso? Estou longe disso. Não quero não. Porque eu não quero pagar o preço que esses homens pagam. Porque o trabalho é duro, é árduo. Mas Paulo fala o seguinte, ele não é inútil. A corrigida usa um termo mais assertivo, ele não é vão, não é vazio. Ele não volta vazio. E é uma comparação que Paulo faz com o próprio ofício do povo de Corinto. Meus irmãos, olha só, você aqui é pai. E o seu filho já saiu de casa. Se você tivesse pegado o dinheiro que você investiu nele, investido na sua vida não está melhor hoje? Ia.
Então o dinheiro que você gastou teve um retorno prático para você? Nenhum. Daqui a pouco o Pedro vai embora, Climene e Marcelo vão ver algumas centenas de milhares de reais indo embora e voltando nunca mais. Ele vai casar com uma jovem, e todo mundo sabe que o filho homem vira amigo mais da família da menina, né? Chora, Climene. A Aline toda boba que a filha é menina. E não tem retorno. Você trabalha, se dedica na sua empresa, e o retorno você pode até ter, mas nunca é compatível. Não é verdade? Não é, irmão. Isso também é vida. Você faz atividade física, corre, faz dieta, chega aos 40 anos e descobre uma doença genética. O que adiantou? A princípio, não muita coisa. Vai para academia 1 ano, você falta 3. E o shape? A estética? Vai embora. Em 3 meses. Você come bem a vida inteira. No primeiro mole, 3 anos de tratamento, porque você comeu um negócio ali que estava podre. Paulo está dizendo o seguinte, o trabalho aqui na terra, ele é vão. Porque ele passa. Ele não está falando vão no sentido de ser pessimista, está falando que passa. Você criou seu filho, agora ele é um astronauta, glória a Deus, mas ele é, você não. Ele ganha 50 mil, você não. Você cuidou da sua saúde, mas a velhice chegou, passou. Você comprou a roupa mais cara, ela rasga. Você compra o melhor celular, daqui a 5 anos ele não serve para quase nada. Vira peso de papel. Paulo está dizendo, o trabalho aqui é vão, porque ele vai passar. Mas existe umzinho, que é eterno. É duro, é difícil, mas ele dura para sempre. E eu quero trazer a mesma aplicação para Paulo. Se você tem se mantido firme no Senhor, permaneça, porque a recompensa é certa. Se você tem oscilado, volte, permaneça, porque em Jesus a recompensa é certa. Se você se afastou, eu digo volte, porque só nele a recompensa é certa. Se você não conhece Jesus, eu digo, você está caminhando para o inferno e você vai ter um esforço vão. Venha para Jesus, porque nele a recompensa é certa. Para concluir, eu quero ler 2 textos que para mim eles são muito visuais. Vou ler para vocês lá Apocalipse 20, que diz assim: vi descer dos céus. Não, desculpa, queridos, Apocalipse 21. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. O mar naquela época era sinônimo de medo, desconhecido, de feras. Então João está falando o seguinte, naquele lugar não há incerteza, não há desconhecido, não há medo. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho.
Apocalipse 22. Então um anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes no ano, ou seja, todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz da candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja bendito o seu nome que nunca passa e nunca muda. Louvado seja o seu nome, Pai, porque o Senhor se fez homem, morreu no nosso lugar, ressuscitou, está vivo à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Reforma o nosso coração, Pai. Restaura-nos, amadureça-nos, encha-nos de estabilidade, encha-nos de firmeza, encha-nos de constância, encha-nos de fruto, encha-nos de coragem, renova-nos, para que saibamos que a recompensa está em Ti, que no Senhor ela nunca vai passar. Nós te oramos, Deus, firmes, gratos, fortalecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.